Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui, olha só para mais uma aula do belíssimo projeto Físicos do YouTube. Já é a segunda aula aqui do canal, hein? Olha só, hoje a gente vai fazer a teoria do movimento vertical no vácuo. Quem vai fazer os exercícios é o meu parceiro, o professor Ives Urquiza, do canal Física Total, tá? Então assim que você vê a teoria comigo aqui, parte para o canal dele lá, o Física Total, para você acompanhar a resolução de exercícios da aula de movimento vertical no vácuo, tá legal? Vamos comigo? Vamos embora? Solta a vinheta aí. Então vamos lá, pessoal. Olha só, a gente vai falar hoje sobre o movimento vertical no vácuo. A gente pode dividir esse movimento em basicamente 3 etapas, tá legal? Primeira etapa é a famosíssima queda livre. A segunda parte é chamada de lançamentos. Olha só, lançamento na vertical, tá? A gente não vai falar aqui de lançamento oblíquo ou horizontal, são movimentos verticais no vácuo. Lançamentos, a gente pode ter o lançamento para cima ou o lançamento para baixo. Você vai ver que é muito parecido, as equações são basicamente as mesmas. Eu já queria, antes de começar a aula propriamente dita, te alertar para uma coisa, galerinha, olha só. Movimento vertical é um MRUV, é um movimento retilíneo uniformemente variado e é até mais fácil do que os outros movimentos retilíneos uniformemente variados por uma simples razão. Você já conhece a aceleração, é sempre a aceleração da gravidade. Então a gente vai ver aqui uma aula de MRUV na vertical com uma aceleração muito bem conhecida de vocês, que é a aceleração da gravidade. Tá legal? Então vamos lá. Qual é o primeiro movimento que a gente vai estudar? É a famosíssima queda livre. Galerinha, queda livre no vácuo é até redundância. Porque se é livre, é ausente de resistências, não tem resistências. Então, no vácuo é uma redundância, mas eu coloquei aqui para enfatizar, tá? Todos os movimentos que a gente vai ver aqui são no vácuo. Então, a gente vai desprezar resistências, a resistência do ar. Então, vamos lá, olha só. Características importantes da queda livre. A velocidade inicial é 0. Olha só, pessoal, queda significa dizer que o corpo foi solto, abandonado, liberado. Sempre que uma questão te falar de movimento, alguma coisa que cai de forma livre, né, foi solta, abandonada, você já tem que induzir que a velocidade inicial é 0. Diferentemente dos lançamentos, onde uma coisa é lançada e é jogada, então aí você tem uma certa velocidade inicial. Segunda característica importante, todo o corpo, olha só, todo o corpo cai com aceleração igual à aceleração da gravidade, independentemente de sua massa. Qualquer corpo solto nas proximidades da Terra vai cair com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui, pessoal, já é conhecido há muito tempo, né? O nosso querido amigo Galileu Galilei descobriu que, independentemente das massas do corpo, seja um elefante ou uma formiguinha, se eu desprezar a resistência do ar, todo mundo vai cair com uma aceleração igual à aceleração da gravidade. Tá legal? Então o que eu vou fazer aqui? Vamos acompanhar aqui, ó. Eu vou colocar aqui o nosso solo, que é o nosso nível de referência, e aqui eu tenho uma bolinha onde eu vou soltar, né? Vou abandonar ela. E aí vale lembrar que nesse ponto aqui, ó, a gente vai ter uma velocidade inicial igual a 0. Quando eu soltar essa coisa, ela vai cair. Então ela vai passar por aqui, ó. Vamos colocar aqui efeitos cinemáticos da queda, tá? Então, tá caindo aqui. E aí ela vai chegar ao solo com uma certa velocidade. Cuidado. Eu sei que quando ela atingir o solo, depois de atingir o solo, ela vai parar. Só que a gente vai se preocupar aqui com a velocidade com que ela atinge o solo, a velocidade com que ela chega no solo. É muito importante você notar isso aí. Então, olha só, eu vou ter aqui uma altura de queda, que eu vou chamar de Hzão. Hzão vai ser a nossa altura de queda. Galerinha, tem uma coisa que eu acho particularmente chata na cinemática, e possivelmente vocês alunos também, é o tal do referencial. Tem até aquela campanha, né? Seja solidário e tal, adote um referencial. Pois é.
Cada professor tem a sua maneira de adotar o seu referencial e isso talvez deixe os alunos muito confusos. Eu vou adotar aqui meu referencial de uma maneira que eu acho que fica sempre mais fácil. Eu já vou te dar a dica aqui, porque esse referencial que eu vou adotar, eu vou usar a mesma regra para qualquer movimento, seja na queda livre ou nos lançamentos, tá legal? O que a gente tem aqui? A gente tem que a gravidade aponta para baixo. Isso aqui é uma coisa tranquilíssima. Em qualquer movimento vertical, tá? A gravidade está sempre apontando para baixo. O que eu faço? Eu sempre adoto meu referencial de acordo com a velocidade do movimento. Como é, professor? Eu vou sempre adotar o meu referencial de acordo com a velocidade, de modo que nas equações a velocidade sempre vai ficar positiva e o que vai mudar é apenas o sentido, é apenas o sinal da aceleração. Então, como esse corpo aqui vai cair, a gente está falando de uma queda, então eu vou ter uma velocidade para baixo, eu adoto o meu referencial para baixo. Você vai ver como isso aqui vai ficar fácil nas equações. Tá tranquilo entender isso? Então, teu professor Breno, também você pode adotar o seu, tá? Essa é uma coisa minha. Tanto faz o referencial que você adotar. Eu sempre coloco o referencial de acordo com a velocidade. Se é queda, referencial para baixo. Se é um lançamento para cima, joguei a bolinha para cima, ela está subindo. Então eu vou adotar um referencial para cima. Então vamos ver aqui como é que vai ficar nossas equações. Mais uma vez, a gente vai trabalhar com as equações do MRUV, aquelas velhas equações que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Vovô Ateu, Torricelli, aquela equação aqui, ó, ela vai ficar um pouco modificada. A equação do S igual a S0 mais V0t, V0 vezes t, mais AT quadrado sobre 2. A gente vai utilizar essa equação, pessoal. Só que eu vou fazer aqui uma pequena modificação. Veja que o corpo aqui, ó, ele vai ser solto da parte inicial do referencial. Então aqui é o H igual a 0 e aqui é o H final dela. Então eu posso dizer que essa bolinha está sendo solta do H igual a 0. Então primeiro eu vou trocar S por H. Então vai ficar H igual a H0, tá? Só que o H0 é 0 por causa do nosso referencial. A velocidade inicial também é 0. E como o referencial concorda com a aceleração da gravidade, a gente vai ter que essa aceleração aqui, ó, é a gravidade positiva. Então gt quadrado sobre 2. Olha como fica fácil. Fica tudo positivo, tudo bonitinho. Não é legal isso aí? Então a primeira equação que a gente tem é a equação do famoso sorvetão, só que adaptada para queda livre, tá, gente? Adaptada para queda livre. Então vamos lá, prof. Tô contigo e não abro. Então H igual a gt quadrado sobre 2. Fácil, fácil, fácil. Onde esse g aqui tu já sabe, ó, vale 10. Então 10t quadrado sobre 2. Tipo, até poderia colocar aqui, tá, professor? Eu posso colocar 5t quadrado? Pode, cara. Só vale para a terra, tá? Mas coloca g, é mais legal. Qual outra equação que a gente tem? A gente tem a equação do vovô Ateu. Eu vou até te mostrar aqui a modificação que eu fiz, ó. A equação do vovô Ateu é v igual a v0 mais at, tá? Só que, qual é a modificação? Velocidade inicial é sempre 0 e a aceleração é a da gravidade, então fica v igual a gt. Não é uma fórmula nova, pessoal. Importante você atentar para isso. Não é uma fórmula nova, é vovô Ateu adaptada para queda livre. Muito bem. A outra que a gente tem é a famosíssima equação de Torricelli, que na sua forma original é assim, ó. V quadrado, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2a delta S. Não é isso? Então, olha só, velocidade inicial é 0, então a gente fica com velocidade inicial é 0, então a gente fica com velocidade final ao quadrado, igual a 2 vezes a aceleração é a gravidade e o deslocamento é a própria altura. Então, 2gh está aqui. Galerinha, é fácil, não é? Veja que não tem muita novidade, a queda livre é um MRUV simplificado, com velocidade inicial igual a 0 e a aceleração já conhecida, que é a aceleração da gravidade. Fala pra mim, é fácil, não é? Olha só, em questões de queda livre, é muito legal a gente entender a regra de Galileu. A regra de Galileu ela não serve só para queda livre, ela serve para qualquer movimento retilíneo uniformemente variado partindo do repouso. Vou repetir. A regra de Galileu, que eu vou explicar agora, serve para qualquer movimento retilíneo uniformemente variado que parte do repouso, tá? Ele tem que partir do repouso. Então vai lá, prof, me diz aí qual é a ideia da regra de Galileu.
O que eu vou ter aqui? Vou ter o nosso solo e eu vou colocar aqui, gente, uma bolinha caindo, tá? É a mesma bolinha, só que eu tirei várias fotos dela. E o que você vai ter que imaginar? A regra de Galileu ela funciona quando a gente tem intervalos de tempo de queda iguais. Como assim, prof? Vou falar para tu, ó. Imagina, pessoal, que o corpo gastou um tempo ΔT para vir daqui até aqui, tá legal? Aí, ó, para vir daqui até aqui, logicamente o movimento não para, né? A bolinha cai de forma contínua. Mas daqui para cá, suponha que ela gastou o mesmo tempo. Que tempo é esse? Tanto faz. Basta de saber que é o mesmo tempo. Então, se ela gastou um segundo para vir daqui para cá, ela gastou um segundo para vir daqui para cá. E aí eu vou pegar aqui um último deslocamento e eu vou dizer que aconteceu exatamente a mesma coisa. Esse último deslocamento gastou o mesmo tempo dos anteriores. O que acontece? Como a gente está no movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Os espaços percorridos em tempos iguais não são os mesmos. Isso acontece no MRU. Quando a gente tem uma velocidade constante, o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais. Aqui, como é um MRUV, o corpo está acelerando, ele fica cada vez mais rápido. Então, para mesmos intervalos de tempo, ele vai percorrer cada vez distâncias maiores. Você concorda comigo? E aí o Galileu descobriu uma coisa incrível, bonita, fascinante demais, uma coisa muito legal. Que esses espaços percorridos aqui, gente, eles formam uma PA. Professor, sério mesmo? Sério, cara. Olha só. Espaçozinho 1, espaçozinho 2, espaçozinho 3. Eu coloquei só 3 aqui, mas poderia ser vários, tá? Cara, isso aí vai formar uma PA. Gente, isso é muito bonito, vai formar uma PA. Onde o primeiro deslocamento é H. Vou mudar a cor aqui. Olha só, o primeiro deslocamento vai ser H. O segundo deslocamento vai ser 3H. O terceiro deslocamento vai ser 5H. O quarto deslocamento seria 7H, 9H, 11H e por aí vai. Então, uma PA com os números ímpares. Olha que bonito, gente. Isso aqui é muito útil para resolver questões de queda livre. O Ives vai resolver questões com vocês, mas eu vou me antecipar aqui e fazer um exemplo, tá? Que eu acho muito legal para a gente ver aqui a regra de Galileu na queda livre. Olha só. No terceiro e último segundo de uma queda livre, um corpo percorre uma distância de 25 metros. Ah, cara. Então, o corpo gastou 3 segundos caindo e no último segundo, né, no terceiro e último segundo, ele gastou 25 metros. Bacana, né? A distância foi de 25 metros. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Ele pergunta, qual é a altura total da queda? Olha só, se tu sabe que o corpo percorreu gastou 3 segundos para cair, então é só tu montar a regra de Galileu, ó. Primeiro segundo H, segundo segundo 3H, terceiro segundo 5H. Então, se são 3 segundos, pessoal, me ajuda aqui nesse raciocínio, me acompanha. Quanto é que vai dar para 3 segundos de queda a altura total? Olha só, tu concorda comigo que a altura total vai ser 5H mais 3H mais H? E isso aí vai dar exatamente 9H, tu concorda comigo? Ah, que legal. Então a altura total é 9H. O que eu preciso fazer agora? Eu só preciso descobrir quanto equivale ao H, pessoal. E aí ele me falou que no terceiro e último segundo, a distância percorrida é de 25. Só que no terceiro segundo, ó, o corpo cai 5H. Caramba, que legal. Então esse 5H aqui, gente, ele vai ser exatamente 25, ó. Meu Deus do céu. Então eu venho e igualo 5H, que é o que ele percorreu no terceiro e último segundo, é igual a 25. E aí a gente tem que H, a gente vai ter facinho, facinho, que H vai ser exatamente igual a 5 metros. Que maravilha. Então a altura total, para encerrar, olha como é simples, pessoal, sem fórmula, tá? Só entendendo aí a regra de Galileu. Então a altura total é 9H, a gente já contou aqui, 9 vezes H, só que H vale 5, então a gente vai ter aqui 45 metros é a altura total da queda. Olha como é elegante resolver essa questão por regra de Galileu. Legal? Tem mais uma, olha só. Qual a velocidade com que o corpo atinge o solo? E aí eu vou te dar 2 maneiras de resolver essa letra B, tá? Galerinha, é muito importante você entender o que é acelerar, tá legal? O que é acelerar?
Quando eu digo que estou acelerando com uma aceleração igual à da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, eu quero falar para vocês que a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Então, no primeiro segundo de queda, ele partiu do repouso, né? A velocidade dele é 10 metros por segundo. Tá? A velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. No segundo segundo, você concorda comigo que a velocidade vai aumentar mais 10? Então, ela vai para 20 metros por segundo. Então, em 2 segundos de queda livre, a velocidade do corpo já é 20 metros por segundo. No terceiro segundo de queda livre, a velocidade do corpo já é 30 metros por segundo, que já é a resposta da letra B. Qual a velocidade com que o corpo atingiu o solo? A questão me falou que foram 3 segundos no terceiro e último, tá? Então são 3 segundos de queda. Se são 3 segundos de queda, ele vai chegar lá embaixo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Professor, se eu não me atentasse para isso, como é que eu resolveria essa bronca? Como eu sairia dessa? Só utilizar a equação horária da velocidade. V igual a gt, que a gente viu anteriormente. Então a gravidade vale 10, o tempo de queda de 3 segundos, 10 vezes 3, a gente tem 30 metros por segundo, que é a velocidade com que o corpo vai atingir o solo. Tá tranquilo? Tá sucesso? É muito bacana entender isso aí. Você concorda comigo, gente? Legal. Vamos lá para o gráfico. Olha só, pessoal. Aqui a gente vai ter o gráfico do espaço em função do tempo, tá? E aí você deve lembrar que o espaço em função do tempo, a altura, na verdade, né, troca S por H, é igual a gt² sobre 2. Então eu tenho a altura variando quadraticamente com o tempo. Isso aqui vai me dar uma parábola, pessoal. E é uma parábola muito especial, né? Porque ela é uma parábola bem simples, ó. Ela é do tipo y igual a x2. Toda parábola do tipo y igual a x2, ela tem que obrigatoriamente passar pela origem. E esse ponto aqui, é importante notar isso, esse ponto aqui é o vértice da parábola. É a parte mais baixa da parábola. Que bacana! Então aqui é o vértice da parábola, exatamente. E aí a gente tem uma parábola com concavidade para cima, porque a gente tem que na queda livre a gravidade concorda com o nosso referencial. Tá? Então queda livre, espaço em função do tempo, altura em função do tempo, é uma parábolazinha crescente. Aqui na parte mais de baixo você vai ter o vértice da parábola. Tá bacana? Um outro gráfico que a gente tem é o gráfico da velocidade. E a função da velocidade, você já deve conhecer, é a função v igual a gt. Essa função aí, ela me dá uma reta, porque isso aqui vai ser uma reta do tipo y igual a vezes x, onde o coeficiente linear é zero, tá? Eu não tenho aquele mais b aqui. Se o coeficiente linear é zero, essa retinha ela parte da origem. E ela é crescente porque a gravidade, mais uma vez, é positiva porque concorda com o nosso referencial. Então isso aqui, v igual a gt, vai me dar uma retinha crescente. Olha que bonito, velocidade em função do tempo, retinha crescente, porque a velocidade cresce com o tempo. E ela cresce linearmente, né? Lembra, a cada 1 segundo, 10 metros por segundo. 1 segundo, 10 metros por segundo. No outro segundo, mais 10. No outro segundo, mais 10. Isso aí, se a gente converter em gráfico, vai nos dar uma retinha crescente. Tranquilo? Comportamento linear. Legal, bem simples isso aí. Vamos lá. Vamos agora para os lançamentos, tá? Lançamento arriba e lançamento para baixo. Vamos ver como é que isso aqui fica, prof. Vamos lá. Olha só. Características aí desses lançamentos. Primeiro, a gente vai ter uma velocidade inicial. A gente vai ter aqui uma velocidade inicial. V0 para cima. Vejam, lançamento para cima, tá? No vácuo, despreza resistências. Então, vou ter uma velocidade inicial para cima. Vou jogar alguma coisa para cima. E esse corpo, ele vai estar contra a gravidade na subida. Então, ele vai desacelerar com uma aceleração igual à aceleração da gravidade, mais uma vez, independentemente de sua massa. Então, se um corpo em queda livre, sua velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo, num lançamento para cima, o corpo freia 10 metros por segundo a cada segundo. Então, se eu jogar um corpo para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, ele sai da minha mão com 30 metros por segundo, no primeiro segundo, a velocidade dele já é 20. No segundo segundo, a velocidade dele já é 10. No terceiro segundo, a velocidade dele é 0. Ele para e fica ou para e volta? Ele volta, né? Até porque se ele parar e ficar, corra que não é de Deus. Você concorda comigo? Bacana. Então, o corpo vai ter um movimento retardado, tá? Um movimento com sua velocidade diminuindo.
Muito bem, vamos aqui para esquematizar o nosso lançamento. Lancei aqui uma bolinha para cima, ela vai atingir aqui uma altura máxima, tá? Essa altura máxima aqui eu vou chamar de Hzão. E aí, o que acontece na altura máxima, pessoal? Na altura máxima o corpo para, você concorda comigo? A velocidade é zero, ela é momentaneamente zero. Só que cuidado, pessoal, isso aqui é uma coisa que confunde muito, tá? Lá na altura máxima a velocidade é zero, mas ele ainda tem aceleração. Se ele não tivesse aceleração, ele pararia e ficaria ali no ar. Então, todo o corpo que está sobre movimento, sobre lançamentos ou queda livre, em qualquer parte da sua trajetória, a aceleração é sempre a gravidade. A gravidade nunca deixa de existir. Então veja, lá na altura máxima a velocidade é momentaneamente zero, só que sua aceleração continua sendo a aceleração da gravidade. Tanto na subida é a aceleração da gravidade, quanto na descida. Só que na subida é retardando e na descida é acelerando com a aceleração da gravidade. Tá tranquilo? Muito bem. Então a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui gravidade para baixo e o nosso referencial, prof. Veja, o lançamento foi um lançamento arriba, um lançamento para cima. E qual é a regrinha que eu uso para o nosso referencial? É você adotar o referencial de acordo com a velocidade. Opa, aqui ele parou, né? Então aqui ele está parado. Então é você adotar o seu referencial de acordo com a velocidade. A velocidade não é para cima, então o referencial para cima, de modo que as velocidades sempre ficam positivas. E aí, como você tem a gravidade em oposição com o referencial, a única coisa que vai mudar nas equações é que a gravidade vai ficar negativa. Então, o corpo subindo, gravidade negativa e o resto tudo positivo. Não é mais simples? É muito mais simples. Então, vamos lá. Como ficam nossas equações? Vamos ver aqui. Equação horária da posição, tá? Que é aquela equação do sorvetão, como eu já mostrei para vocês. Veja que aqui eu tenho o V0, que é a velocidade inicial de lançamento. Então, eu vou ter aqui a nossa velocidade inicial de lançamento, tranquilo? V0 vezes T, não tem o H0 porque eu estou dizendo que o H0 é exatamente aqui embaixo. Veja, o nosso referencial cresce para cima, então aqui é o nível, né? Aqui é o nível, o nosso referencial é onde o nosso referencial é igual a zero, nossa altura é igual a zero. Então, H é igual a H0, que é zero. V0T, olha só, quem fica com o sinal negativo? A gravidade, porque está se opondo ao referencial. Então, menos GT² sobre 2. Simples, tranquilo e sucinto. Equação horária da velocidade, V igual a V0 menos GT, menos, mais uma vez, a gravidade fica negativa porque está em oposição com o referencial. Então, tranquilíssimo aí. E a gente tem a equação horária não, é a equação de Torricelli, que não é horária, logicamente. Você sabe aquela piada de Torricelli? Por que o Torricelli era triste e nunca saía para passear? Porque não tinha tempo. Quem entendeu vai rir, tá? Então assim, ó, V² igual a V0² menos, porque o corpo está subindo, menos 2GH, tá? Professor, e na queda, como é que a gente faz? Você pode considerar, pessoal, que depois que o corpo atingiu a altura máxima, a queda vai ser uma queda livre. E a gente já estudou a nossa queda livre. Tá tranquilo? Tá sucesso? Cara, é muito simples isso, tá, gente? Como é que fica, pro fim, a questão dos nossos gráficos? Olha só, pessoal. O nosso gráfico, a nossa equação horária, tá, da posição, ela é assim, ó. H igual a V0 vezes T, como a gente viu, né? Menos GT² sobre 2. Isso aqui é igual a uma parábola do tipo y igual a bx menos ax2. Então, isso aqui é uma parábola com concavidade invertida. Concavidade invertida não, para baixo, desculpa. Concavidade para baixo, porque a gente tem aqui, quem multiplica a variável ao quadrado está negativo. Tá legal? Então, eu poderia até dividir essa parábola aqui, pessoal, para a gente brincar. Tá? O que eu vou ter? Daqui para cá, vamos chamar esse tempo aqui de T1, tá? Tempo de T1 e vou chamar esse tempo aqui de T2. De 0 até T1, o corpo está subindo, ó, tá? Ele começa no 0 e ele vai aqui até uma altura máxima. Aqui a gente vai ter, esse ponto aqui é exatamente o Hmax, tá? A nossa altura máxima. Então aqui o corpo está subindo, subindo, subindo. Aqui, portanto, é uma subida. O corpo chega aqui, ó. Esse ponto aqui representa a inversão do sentido do movimento. E daqui para cá ele vai começar a descer, tá? Então aqui eu vou ter a nossa descida.
Enfim, deixa eu... Tá torto aqui para escrever, eu não vou escrever isso aqui não, tá? Então tá aqui a nossa descida. Muito bem, subida e aqui tá a nossa descida. É importante você saber isso, atenta aqui, olha só, que no ponto mais alto da parábola, no vértice da parábola, a gente tem a inversão do movimento, portanto a gente tem que a velocidade aqui é igual a zero. Então, nesse tempo T1 aqui, ó, o corpo está parado lá em cima, momentaneamente, para inverter o sentido do seu movimento e voltar. Tá tranquilo, gente? Bacana. E a gente tem agora o gráfico da velocidade. E aí você lembra comigo que a velocidade ela é do tipo V igual a V0 menos GT. Isso aqui é a equação de uma reta do tipo y igual a B menos AX. E aí a gente vai ter uma reta decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. Então aqui eu vou ter, olha só, a minha velocidade inicial, tá? Vou ter aqui a minha velocidade inicial, e essa velocidade inicial ela vai diminuindo. Eita, ela chegou aqui, ó. Lembra que o lançamento é para cima, tá? Isso aqui é o comportamento da velocidade. A velocidade vai diminuindo no lançamento para cima. O que acontece nesse instante aqui, ó? O que vai acontecer é que a velocidade é zero. Então é nesse momento que o corpo inverte o sentido do seu movimento. Velocidade igual a zero. E agora a gente vai ter uma velocidade aumentando no sentido contrário ao nosso referencial. Lembra que a gente tinha adotado o nosso referencial para cima? Quando o corpo estiver descendo, tá? A gente vai ter uma velocidade negativa, mas em módulo ela está aumentando. Então aqui eu vou ter uma velocidade aumentando em módulo, tá? Em direção ao solo. Tá legal? Então atenta para esse ponto aqui da nossa reta e atenta para esse ponto aqui da nossa parábola. Legal, vamos lá para o nosso último lançamento, que é o lançamento para baixo, tá? Então eu vou pegar uma bolinha, não vou mais abandonar ela, eu vou jogar ela para baixo. Características: velocidade inicial V0 para baixo, ele não é abandonado, ele é lançado. O corpo acelera com aceleração igual à da gravidade, independentemente da sua massa. Então, a velocidade dele vai aumentar 10 metros por segundo ao quadrado. Dá para usar a regra de Galileu aqui? Não, por uma razão muito simples. Lá na regra de Galileu, eu falei para você que você só pode usar a regra de Galileu quando a velocidade inicial é zero, quando ele parte do repouso. Então, aqui, nada de regra de Galileu, tá, pessoal? Nada de regra de Galileu. Mas fica muito simples também. Vamos aqui tentar visualizar o movimento. Vou jogar aqui uma bolinha para baixo, ó. Uhul! Joguei. Velocidade inicial tá aqui, ó. Ela é lançada para baixo com a velocidade inicial. A sua velocidade vai aumentando 10 metros por segundo. A cada segundo ela vai atingir o solo aqui com uma velocidade final, tá? Lembrando que depois de atingir o solo ela para, mas essa velocidade aqui é a velocidade com que ela chega, com que ela atinge o solo. Muito bem. Gravidade sempre para baixo. Nenhuma novidade. E o nosso referencial? Qual é a dica que eu te dou para o referencial? Sempre adota o referencial no sentido da velocidade. A velocidade dessa bolinha não é para baixo? Então você coloca um referencial para baixo, gente. E aí nas equações, você vai ter velocidade positiva e aceleração positiva, porque está todo mundo de acordo com o referencial. É muito tranquilo, meu Deus do céu. Olha as equações. Equação horária, V igual a V0 vezes T mais, né, de acordo com o referencial, mais GT quadrado sobre 2. A equação horária da velocidade, V igual a V0 mais GT, tá? E Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2GH. Então veja que quando a gente adota esse referencial, a velocidade sempre fica positiva em qualquer equação. Na subida, a aceleração da gravidade fica negativa e na descida, a aceleração da gravidade fica positiva. Tá tranquilo? Tá beleza? Como é que fica o nosso gráfico aqui, prof? Vamos lá, olha só. Tem que ter um cuidado muito especial com esse gráfico aqui, gente. Olha só. Vem aqui comigo que eu vou te dar em detalhes, tá? A equação horária h em função de t, tu concorda comigo que é isso aqui, ó? É V0t mais gt quadrado sobre 2. Concorda comigo? Bom, isso aqui vai dar uma parábola com concavidade para cima. Por que ela parte da origem? Porque eu não tenho aquele termo independente, né? Eu não tenho aquele termo que não multiplica o t. Só que isso aqui não é o vértice da parábola. Porque se isso aqui fosse o vértice da parábola, eu teria que a velocidade inicial seria zero. Então não seria um lançamento, seria uma queda livre.
Ah, então a diferença desse gráfico aqui para o gráfico da queda livre é que aqui não é o vértice da parábola. Essa parábola continuaria descendo aqui, ó. Meu Deus, então não é vértice. Porque se fosse vértice, a gente tem velocidade igual a zero, que não é o caso do nosso lançamento, tá? Então só atenta para isso aí. Outra coisa é o nosso gráfico da velocidade em função do tempo. Esse aqui é muito fácil, porque a gente vai ter a nossa equação da velocidade em função do tempo, essa aqui, ó, v igual a v0 mais gt. E isso aqui concorda com a função y igual a b, coeficiente linear, mais ax, tá? Então a gente vai ter uma retinha crescente, porque o coeficiente angular é positivo, e aqui a gente tem uma velocidade inicial, a gente tem um coeficiente linear. Então essa reta não pode partir da origem, ela começa de um certo pontinho aqui, e esse ponto, gente, representa exatamente o nosso coeficiente linear, que se fosse na matemática seria b, só que na física é o v0. Então aqui a gente tem a velocidade inicial. Então velocidade inicial, como é um lançamento para baixo, essa velocidade vai aumentando. Tranquilo, gente? Ficou legal aí? Pô, que bacana, gente. Muito feliz por ter vocês aqui comigo hoje. Todo mundo agora correndo para o canal do Ives, assistir a aula de exercícios de movimento vertical no vácuo. Foi muito bom ter você aqui comigo nesse projeto maravilhoso chamado Físicos do YouTube, onde a gente libera para vocês conteúdo de qualidade de forma organizada. É isso aí. Não se esquece de se inscrever nos canais participantes, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Um beijo no coração, um forte abraço para você e até a próxima.